Olá a todos, aqui vos apresento um vídeo sobre um personagem histórico meu antepassado. A morte do Conde de Nájera, Dom Diego Lopes de Haro. 16 de outubro de 1214. Morre, Dom Diego Lopes de Haro, Conde de Nájera, 10º Senhor de Biscaia, meu 27º e 30º avô, um dos nobres mais poderosos do reino de Castela, durante o reinado de Afonso VIII. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Diego Lopes de Haro, Conde de Nájera, 10º Senhor de Biscaia, nasceu em 1165 e morreu a 16 de outubro de 1214. Era filho de Dom Lope Dias de Haro, Conde de Nájera, 9º Senhor de Biscaia e de Dona Aldonza Ruiz de Castro, neto paterno de Dom Diego Lopes, 8º Senhor de Biscaia e de Dona Maria Garcia Ordenês, e neto materno de Dom Rodrigo Fernandes de Castro, o Calvo, e de Dona Eulália Álvares. Dom Diego Lopes de Haro era filho de Dom Lope Dias de Haro, Conde de Nájera e 9º Senhor de Biscaia e da Condessa Dona Aldonza Ruiz de Castro. Dom Diego foi um nobre de primeira importância no reino de Castela durante o reinado de Afonso VIII. Foi fundamental para a ascensão da Casa de Haro como na construção da identidade nobre deste grupo, que viria a desempenhar um papel importante na sociedade política castelhana, posteriormente, castelhano-leonesa ao longo do século XIII. Uma luta de propaganda em torno dessa figura-chave, entre os seus sucessores e a monarquia, num momento de graves inquietações políticas no final do século XIII, levaram à elaboração de uma imagem negra e de uma lenda dourada. Papel na corte de Afonso VIII de Castela e a estratégia do exílio. Dom Diego Lopes de Haro não seguiu a corte real assiduamente antes de 1178, talvez por causa da influência exercida pelos membros da família Lara. Entre 1179 e 1183 exilou-se pela primeira vez em Navarra. Voltou à corte castelhana em posição de força, obtendo o cargo de tenente, um dos dois de maior prestígio. A ascensão dos seus parentes no reino vizinho de Leão abriu novas oportunidades para Dom Diego, em 1187, quando a sua irmã Dona Urraca Lopes de Haro se casou com o rei Fernando II de Leão. Dom Diego Lopes de Haro participou na Batalha de Alarcos contra os Almohadas em 1195 e na defesa do território após a derrota castelhana. O soberano de Castela afastou-o em 1199, quando lhe retirou o cargo de tenente em benefício do conde Álvaro Nunes de Lara. Dom Diego Lopes de Haro exilou-se novamente, entre 1201 e 1206, seguindo para Navarra, e depois para Leão. Afonso VIII invadiu Navarra e sitiou Estela, enquanto Dom Diego lá estava, mas após um longo cerco não conseguiu conquistar a praça. Quando Dom Diego Lopes decidiu voltar a Castela, em 1206, Afonso VIII confiou nele como alferes, antes de devolver o cargo a Dom Álvaro Nunes de Lara, em 1208, e nesse mesmo ano, o rei nomeou Dom Diego Lopes de Haro para o comando de um dos 3 exércitos cristãos na Batalha de Navas de Tolosa, o que permitiu o colapso do poder almohade andaluz. O cronista Juan de Osma afirmava que o soberano via nele um futuro regente do infante Henrique. Mas Dom Diego Lopes de Haro morreu, dia 16 de outubro de 1214, poucos dias depois de Afonso VIII. Família e descendência. Dom Diego Lopes de Haro casou por 2 vezes, a primeira com Dona Maria Manrique de Lara, minha 27ª avó, filha de Dom Manrique Pérez de Lara, primeiro senhor de Molina e de Dona Hermesinda, senhora de Narbona, de quem teve. Dom Lope Dias II de Haro, 11º senhor da Biscaia, esposo de Dona Urraca Afonso de Leão, meus 26º avós, filha do rei Afonso IX de Leão e Castela. A sua segunda esposa foi Dona Toda Pérez de Azagra, minha 30ª avó, filha de Dom Pedro Ruiz de Azagra e de Dona Toda Pérez de Arazuri, de quem teve. Dom Lope Ruiz de Haro, o Chico. Dom Pedro Dias de Haro, senhor de Carcar, casou com Dona Elvira Gomes. Dona Urraca Dias de Haro, casou com o conde Álvaro Nunes de Lara, meus 29º avós, morto em 1218, e depois de enviuvar foi abadesa no mosteiro de Canhas. Dona Aldonça Dias de Haro, esposa do conde Rodrigo Dias de Los Cameros. Dona Maria Dias de Haro, casou com Dom Gonçalo Nunes de Lara, senhor de Lara. Dona Teresa Dias de Haro, esposa do infante Dom Sancho de Leão, filho do rei Fernando II de Leão e da rainha Dona Urraca Lopes de Haro. Dona Messia Dias de Haro, casou com Dom Alvar Dias de Los Cameros,
irmão do esposo de Dona Aldonça Dias de Haro. Vídeo realizado por Antônio Carlos Janes Monteiro.